Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para começar o nosso curso de direção de produção, que, graças à Lei Aldir Blanc, vamos começar a falar um pouquinho sobre direção de produção. Me chamo Gustavo Correia, sou produtor da Vilcine, uma produtora pernambucana de conteúdo audiovisual e também de animação. Nós somos um estúdio de animação também. E juntamente com o Bruno Antônio, que é um parceiro de negócio, um cara que sabe tudo sobre o audiovisual, a gente vai falar um pouquinho sobre todos os aspectos da direção de produção, certo? Vou passar a bola para Bruno rapidinho, só para ele se apresentar, e a gente já continua com o material. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou Bruno Antônio, sou coordenador da Escola Vilcine de Criatividade e trabalho com roteiro há cerca de 6 anos. Trabalhei em séries como Pedrinho Esteira da Sorte, Além da Lenda, o Yuri Udi, o Recife Assombrado, e eu espero que esse curso seja bastante gratificante para todos. Pronto. Todas essas séries aí de animação que o Bruno falou e um live action, enquanto ele estava fazendo a parte de roteiro e outras coisas, como somos uma produtora não tão grande, a gente faz mais de uma função, eu estava fazendo parte de produção. Vamos lá, a nossa ementa aqui hoje é basicamente a elaboração de orçamento, o cronograma de realização, né? E as fases que isso implica, né? Desde a concepção até a pré-produção, produção, a desprodução, no caso, e vai até o final, a distribuição e a negociação com as exibidoras e onde esse produto audiovisual ele vai ser veiculado. Todos os acordos comerciais, e a gente vai apresentar também um pouquinho dos arquivos que são utilizados para poder você controlar melhor essa produção, você no papel de produtor, né? Então, a gente vai desmiuçar um pouquinho isso aí, porque são várias fases e vários aspectos que a gente tem que estar ligado aí quando vai fazer uma produção audiovisual. Bruno, faz um favor, passa para o próximo. Próximo aqui. Vamos lá. Aqui está resumido, né, quais são as etapas de uma produção. Pode ser desde um documentário, um live action, animação, todos eles basicamente têm essas etapas. Agora, claro que por dentro aí, destrinchando essas etapas, tem umas variações, principalmente de acordo com o formato que vai ser exibido e também a linha que vai ser, orçamento, como vai ser, se é coprodução, se é uma produção de uma produtora só, se vai ter lei de incentivo. Então, essas coisas vão variar, mas as etapas são basicamente as mesmas. E meu colega Bruno aqui, meu querido Bruno, ele entra principalmente nessas duas primeiras etapas, que é a ideia e a concepção, aí onde entra o produtor nisso aí, né? Ele vai tentar fazer um plano de negócios e saber de onde ele vai captar o dinheiro e produzir, não, ele vai destrinchar um orçamento lá, junto com essa equipe aí de ideia e concepção, vai ver qual é o público-alvo, quem são os possíveis parceiros, onde ele vai poder distribuir esse produto, e depois vem a fase de pré-produção, né? Que é onde também Bruno, como roteirista, aí, ele entra, que é onde vai ter a pesquisa sobre o tema, o roteiro, as contratações, onde você vai conseguir fazer também a parte de contratação para acessibilidade, para uma tradução para novas línguas, essa parte aí. A produção é a execução, né? É onde você vai executar tudo que você planejou e orçou. A pós-produção é a parte onde você vai finalizar, vai colocar efeitos especiais, caso tenha, você vai prestar contas do dinheiro, você vai fazer essa parte mais burocrática e acerto com distribuidora, veiculação, que é já essa parte de distribuição aí, onde entra principalmente a parte de legislação na distribuição, porque aí você vai pegar pesado nos acordos comerciais com distribuidora, cinema, VOD, aéreo, onde você vai colocar, porque aí é onde você vai conseguir captar o dinheiro que você gastou e possivelmente ter lucro.
a gente pode começar agora a destrinchar melhor, falando um pouquinho da ideia e concepção de um produto audiovisual. E aí, Bruno, como é que Então, surge a ideia? eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que não existe ideia ruim, né? Existe ideia mal lapidada. E as ideias, elas surgem de qualquer lugar, velho. Tu tá no ônibus e ouve duas senhoras conversando e aí ali tira uma ideia para um documentário, né? Sei lá, imagina que você tá passando, você tá passando na estrada, né? Fazendo uma viagem, e aí você tá indo, sei lá, pro interior, indo lá pro lado de Surubim, e aí enquanto tu olha pela janela do ônibus ou do carro, tu vê aqueles canaviais, e a partir dali tu começa a imaginar, e tu tem a ideia de um filme de terror de uma criatura que ataca o pessoal pelo canavial, sabe? Você não tem controle de onde vem sua ideia. O lance é que a partir dessa ideia, você tem que começar a pensar o que é que você pode fazer com essa ideia, que eu acho que é aí que o roteirista e o produtor, eles se encontram, né? A gente tem uma ideia e a gente pensa, caramba, será que isso aqui dá um longa, dá um curta, dá uma série, dá um documentário? A gente tem um exemplo aqui do nosso Recife Assombrado, que a ideia surgiu assim, né? O Portela, ele foi participar de uma palestra lá e no meio da palestra sobre monstros na literatura ele começou a pensar nas assombrações do Gilberto Freire e aí ele ficou nessa instiga, surgiu a ideia de fazer um documentário para documentar as assombrações do Recife e na conversa com os produtores, com você, com o Ulisses, ele acabou optando por adaptar essa ideia, lapidar ela mais um pouco e tornar num drama, né? Num longa-metragem, uma dramatização ao invés de um documentário. Ou seja, a ideia ela vai se moldando de acordo com as conversas e tal. Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito de bater nessa tecla de que não existe ideia ruim. O lance é que a gente tem que ter uma ideia e a gente tem que começar a trabalhar nela, começar a pensar em como organizar ela para criar um produto, criar uma obra, né? Isso, correto. E o produtor, ele entra aí nessa fase para saber mais ou menos os custos, no sentido de que, claro, que nessa primeira ideia, ele não tem como mensurar tudo, mas ele vai saber se ele, vamos dizer, se for um live action, ele vai ter que ter ideia de quanto mais ou menos ele vai conseguir captar, quem são os principais parceiros de negócio que ele pode ter para esse tipo de produto que ele está viabilizando. Ele vai ter que ter também uma noção de onde ele vai distribuir isso aí, como ele vai captar esse dinheiro, se vai ser o que a gente chama de dinheiro bom, se vai ser lei de incentivo, se ele vai fazer permuta de algumas coisas e quais são os apoiadores do projeto. Às vezes, você pode fazer não um branded content, mas você pode ter alguma marca entrando como seu parceiro, que vai ter a divulgação dela no filme, mas não vai ser um conteúdo promocional, digamos assim, e você vai conseguir captar dessa marca aí recursos ou bens mesmo para utilização. Vamos dizer, a gente vê muito isso com a Apple, né? Muito filme hollywoodiano, a gente vê, está sempre um computador Apple lá aberto, a pessoa utilizando, um iPhone. Isso é tudo um conteúdo pago, né? Aquilo ali não está ali de graça. Provavelmente na fase de ideia, concepção, lá quando o plano de negócios ele é feito, o produtor, que é o gerente do projeto, ele já pensou isso, ele pode até não ter ido pessoalmente negociar, mas alguém da equipe dele ofereceu o produto para a marca, né? No caso, ofereceu o produto audiovisual para a marca, prometendo visibilidade. Claro que a visibilidade ela está atrelada aí ao alcance que esse produto vai ter. E do plano de negócios também a parte de captação é a parte mais importante, não só através dessas parcerias, mas digamos que você é uma produtora pequena e o seu produto ele é algo maior do que o que você tem perna, braço para fazer. Então, você pode tentar uma coprodução. Aí tem vários modos de coprodução, né? Você tem coprodução nacional e internacional e multiproduções, né? Onde, inclusive, as exibidoras vão poder entrar como parceiro de negócio.
ou então você tenta através de edital, como a gente tem em Pernambuco, Funcultura, ou editais que a gente tinha, né, quase, os federais. Essa captação você pode tentar dessa forma e, como eu disse antes, através de parcerias com outras empresas. E, a partir daí, você vai fazer um orçamento básico. É um orçamento de grandes itens, onde você, de acordo com que você tem noção do que pode captar, você vai tentar moldar a sua obra aquilo que você acha que você consegue de dinheiro. Então, se você tem uma obra muito grande, que você vai precisar de muito dinheiro, mas não vai captar, você vai ter que reduzir a sua obra ou desistir dela nesse momento, né? Tentar no momento futuro. Mas, a priori, o plano de negócios é basicamente esse, é ver quem é seu público-alvo, ver para onde você vai colocar aquele produto, quem vai consumir ele, quais seus principais parceiros e de onde você vai tirar o dinheiro para executar isso aí. O orçamento é basicamente descrever isso numa planilha. Essa parte aí. A gente passa depois para a fase de pré-produção, que aí, novamente, entra o roteiro propriamente dito, é onde o argumento vai ser feito, onde a pesquisa vai ser feita, a gente vai ter que ver se isso aí é uma adaptação de algum livro, de uma obra literária, se é só uma inspiração, porque isso aí vai ter que pagar direitos autorais, ou então não, se for só uma inspiração. E a gente vai fazer também a fase de contratação. Mas você já passou da fase de captação nessa hora aí. Você já tem o dinheiro ou você vai submeter a algum edital. Mas a gente normalmente já tem ou o edital em vista ou o dinheiro captado quando chega nessa fase aí. A gente até tem se for edital, você vai ter um pré-roteiro, uma sinopse, um argumento, mas nada muito detalhado. Se não for edital, aí provavelmente você vai chegar nessa fase como produtor, já tendo o dinheiro captado. E nessa fase de roteiro aí, Bruno, da pré-produção, a pesquisa, como é que se desenrola? Eu acho que assim, quando a gente já tem uma ideia, a gente começa a pesquisar meio que até inconscientemente, tá ligado? A gente vai atrás de entender o local. Pronto, eu estou escrevendo agora uma história que é sobre cangaço. Então, tipo, toda noite o que é que eu faço? Eu vou assistir documentários que falam sobre cangaço. Eu vou entender como é que eram as estradas naquela época, sabe? Como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas falavam, o que é que as pessoas comiam quando viviam no cangaço, sabe? Quando estava lá no meio da caatinga, como é que eles se alimentavam, como eles encontravam água. Só que, tipo, tudo isso eu vou pensando e também na minha cabeça fica aquilo, sim, onde é que a gente filmaria, né? Onde é que a gente. Beleza, eu preciso de uma serra. Em qual local aqui a gente tem um ambiente de serra que a gente possa simular e filmar isso? Principalmente em live action, né? Que a gente não tem tanta liberdade quanto na animação. Eu lembro que uma certa vez eu estava dando aula e um dos alunos me entregou um roteiro que era de um menino que ele saía do Brasil e ele entrava numa nova escola em Tóquio. E eu lembro que eu perguntei para ele, mas por que a história se passa em Tóquio? E ele não sabia o porquê. Ela era só Tóquio. Eu disse, olha, se tu apresentar isso para um produtor, ele vai te perguntar o porquê da história se passar em Tóquio. Porque imagina levar uma equipe para Tóquio para filmar lá e isso não acrescentar em nada na história. É só uma escola nova e os personagens não tem nenhuma relevância ser em Tóquio, sabe? Tu vai ter um gasto absurdo que é desnecessário. Então, assim, eu entendo que, não, é porque a história vai falar sobre as diferenças culturais entre um jovem brasileiro e aí os jovens japoneses. Aí, beleza, você tem um motivo do porquê aquilo. E eu acho que na pesquisa você começa a pensar no porquê de cada coisa, né, Gustavo? A gente começa a entender se isso é necessário para a história ou não, onde é que eu vou começar a organizar isso. Por quê? Porque eu tendo essa pesquisa, eu sabendo como eu vou organizar a minha história, eu posso passar por roteiro. E aí no roteiro eu já sei, no local onde a gente vai filmar tem uma pedra bem bonita que tem pinturas rupestres, como a gente tem aqui na Paraíba, a Pedra do Ingá. Eu posso até utilizar isso na minha história, sabe? O cangaceiro encontrando a Pedra do Ingá, ele sem entender o que é aquilo. Então, assim,
a parte da pesquisa é muito importante para a gente entender as possibilidades narrativas da nossa história. E quando você tem uma pesquisa muito amarradinha, você já parte para um argumento, já consegue definir os bits da cena, já consegue entender tudo que tu vai contar na tua história, o roteiro é a parte mais rápida, sabe? A pesquisa é muito mais importante aí, né, nessa parte, é o que leva muito mais tempo. Porque depois você já está tão empolgado, já está tão na fissura de já entender as motivações de todos os personagens, que escrever propriamente dito as cenas é muito mais rápido. Outra coisa que é bem importante nessa fase aí, principalmente para documentário, a fase de pesquisa, é você não ter informação desencontrada. Então, quando você faz um documentário, se você quer fazer um negócio sério, você tem que ter alguém muito especialista naquele tema, ou várias pessoas especialistas, para que a informação que você vai passar no seu vídeo seja embasada e não possua erros na sua pesquisa. Então, se você vai lidar com crianças, também é outra coisa específica da pré-produção. Você vai ter que ter um pedagogo olhando tudo que você vai fazer ali para ele administrar o conteúdo em si, né? Para que você não passe nada que fuja do target de idade e nem que seja algo prejudicial ou que possa levar você a ter no futuro processos contra o projeto, como teve aquele, eu acho que é Festa da Salsicha, eu não sei o nome em inglês, mas é uma animação que ela é adulta e foi exibida em horário, apesar de ter sido exibida na TV paga, na HBO, ela foi exibida em horário normal, assim, durante o dia. E a HBO teve muita reclamação, muito processo, porque era uma animação adulta. Então, essas coisas você define também na pré-produção. Quem são as pessoas que vão estar te ajudando na pesquisa? A gente está finalizando um projeto sobre uns pescadores que foram de barco, de jangada, até o Rio de Janeiro, pedir ao então presidente Getúlio Vargas para incluir na CLT a categoria de pescadores. Se a gente fez inspirado no livro, mas a autora do livro, que pesquisou muito o tema, nos ajudou. Ela nos auxiliou para que não houvesse nenhuma má interpretação, nenhum erro na nossa pesquisa e que a gente não passasse informação errada. Então, essa fase de pré-produção e a pesquisa e essas contratações, elas são muito importantes, principalmente quando é um documentário. Quando é algo que você tem liberdade para criar, você só vai provavelmente alterar seu público. Se você vai ter ali, você quer fazer um filme terror, como a gente fez o Recife Assombrado. Então, se a gente bota cena de nudez, aí a classificação indicativa muda. Se a gente bota cena extremamente violenta, então você tem que pensar também nessa fase aí, tanto do plano de negócio como da pré-produção, como isso vai afetar na sua distribuição lá no final. Porque isso aí vai impedir que, sei lá, você tenha um público, vai fazer com que você tenha um público menor assistindo seu filme no cinema, ou, sei lá, na TV, o horário que ele vai ser exibido na TV, depende de qual vai ser a plataforma, por causa da classificação indicativa. E se você quer, vamos dizer, atingir o maior número de pessoas, você tem que, nessa fase aí de pré-produção, roteiro, então, você poldar o roteirista e a equipe para que isso não aconteça e você seja prejudicado no seu intuito lá no final. A gente tem que Então, são saber algumas coisas. sempre o nosso público-alvo, né? Acho que Óbvio. a partir da ideia você já tem que pensar e já ir pensando para quem você quer vender a sua história. Porque não adianta você criar histórias muito complexas para uma criança na fase pré-escolar que ela não vai entender, e também você não vai conseguir vender histórias muito, mas muito bobinhas para um adulto, porque você não vai conseguir prender a atenção dele. Então você tem que definir quem é o seu público-alvo e trabalhar pensando nele, para que você atinja o máximo daquele seu alvo, né? daquele seu público, das pessoas que vão se interessar.
Então, a galera de terror, ela quer sentir medo. Eles estão indo lá pro cinema para sentir medo. Se é um filme de comédia, a galera quer rir. Se é uma história para criança, você não pode colocar muitas subtramas, algo muito complexo. Tem um diretor famoso, o Chuck Lorre, que ele fazia animações para o Warner, né? Tom e Jerry, Pernalonga. E tem um vídeo dele bem famoso que ele fala que, tipo, depois de um tempo, eles começaram a notar, na época que ainda, na era de ouro das animações da Warner, que algumas crianças, elas torciam para o coiote ao invés do Papaléguas, porque elas se sentiam mais pelo coiote sofrer tanto. E eles começaram a amenizar as pancadas que o coiote levava. Começaram a colocar, tipo, evita colocar ele sofrendo. Você nunca vai ver o coiote sofrendo com as pancadas que ele leva. Ele faz umas caretas, algo mais cômico, mas ele nunca sofre de verdade. Você não vê ele extremamente triste. O clima nunca desce. Porque se descer, a criança ela vai se sentir mal com isso. E isso pode acarretar problemas futuros, né? Com um processo. Isso. Isso tudo, a pré-produção ela é muito importante por todas essas fases. Essa fase de contratação, digamos, você vai fazer um live action. Aí você já pensou nessa fase aí, lá no plano de negócios, e aí você já pensou no seu elenco principal e na equipe. Você já pensou na equipe de fotografia, direção de arte, não sei o quê. E é nessa fase que você vai ter que, na hora da contratação, ver se todos vão estar disponíveis no período de gravação. Porque se eles não estiverem disponíveis, não adianta de nada você querer gravar com Wagner Moura e, sei lá, ter Padilha como diretor se um está gravando em um canto do mundo, o outro está em outro, e naquele período lá que você tem disponível para gravar, ninguém está disponível para você. Então, esse período de contratação, você tem que ver não só as minúcias do contrato, que a gente vai falar lá no final do curso, como a disponibilidade dessa equipe aí, como a equipe de bastidor também. Vamos dizer, o eletricista da equipe, ele vai ter que estar disponível naquela época. Se ele já tiver um acordo com alguma outra produção, alguma outra coisa, você vai ter que procurar ou outro eletricista ou aguardar o cara. Não tem muito o que fazer. Então, é muito importante essa fase de contratação do pessoal, você já ter aí, basicamente, o plano de gravação todo definido. E o plano de gravação é onde você economiza mais dinheiro. Se você grava tudo como planejado, você economiza muito dinheiro, porque cada diariazinha não é, vamos dizer, um ator adoeceu. Não adianta. Você vai parar toda a equipe, todo mundo vai parar. Então, a fase de projeto do plano de gravação, ele tem que ser muito redondo, tem que ser perfeito, para que erro desse não aconteça e que todos estejam disponíveis e a gente torcer para que estejam saudáveis no período de gravação. Já quando é um documentário, muda um pouquinho, né? Porque documentário você grava basicamente entrevistas e faz imagem de apoio. Fala lá, Bruno. Não, é que agora, né, saiu uma notícia que a Netflix ela ia fazer uma série com o Jason Momoa, que na verdade não era uma série, era um filme que ia ser um spin-off daquela série do The Witcher. E aí, como teve a pandemia, teve todo esse problema com a quarentena, a série atrasou. E agora a série está correndo o risco, a série não, esse filme, né? Ela está correndo o risco de ser cancelado ou o Momoa ser substituído, porque ele já está com um contrato de outro filme para na época das novas gravações, sabe? E aí ou ele vai ser substituído ou a série vai ter que adiar por muito tempo, sabe? E aí fica essa complexidade, ou seja, até a Netflix gigante tem esse problema, sabe? Porque o tempo é imutável, não tem como a gente mudar. É isso mesmo. E, vamos dizer, aí foi uma pandemia, né? Não é... O pior é quando acontece por erro do pessoal de produção, que não conseguiu fazer essa previsão correta, né? De quanto tempo ia gastar para gravar cada cena, não sei o quê. Coisas externas podem acontecer também durante a gravação. Eu lembro que, inclusive, no Recife Assombrado, a gente estava gravando em Bezerros, numa fazenda, mas era cena interna, numa casa,
e tinha uma vaca que estava para ter filhote lá, estava mugindo a noite toda, quer dizer, aquele silêncio do mundo todo e uma vaca mugindo, o microfone capta tudo, não tinha o que fazer, a gente quase para a gravação, a gente ficou gravando em intervalos nessa noite, porque não tinha o que fazer, às vezes é uma cena externa, aí tá lá que é dia de sol com pouca nuvem, na previsão, e no dia está o maior temporal. Você tenta mudar, não tem muito o que fazer. Você tenta, nesse dia, gravar uma cena interna, mudar a ordem lá das coisas, mas tem fator externo. Fator externo, você tem como deixar previsto no orçamento. Eu posso ter 2 dias de quebra de gravação por fator externo. Então, você faz essa previsão já no orçamento. Agora, quando você erra as suas previsões, é que complica, sem ser fator externo. Quando você era para gravar em 15 dias, 30, 50, e o de 50 passa para 65, você tem 1/3 do orçamento aí comprometido. E ou você vai captar mais recursos para cobrir esse gasto extra aí, ou então você vai economizar em outra coisa. Não tem muito o que fazer, não. Só que é uma coisa que pode ser evitada. É uma coisa que pode ser evitada já na fase de pré-produção. A gente tem o caso do Apocalipse Sinal, né? Que é bem famoso, que atrasou por anos e tal, e foi bem complicado e estourou tudo que era orçamento. Foi tão conturbado que, além do filme, eles lançaram um documentário falando só sobre as dificuldades do filme, sabe? O documentário eu não consigo me recordar o nome. Se daqui para o final a gente fala. Sim, passando para a produção, eu acredito que a gente trabalhou ela de forma a contemplar quase tudo que tem na pré-produção. E a gente pode passar agora, próximo bloco, para a produção em si, né? Aí a produção é o maior período do filme. Seja ele documentário, seja live action, seja animação, é onde você vai gastar mais tempo, mais dias. É a produção. Que é aí onde todos vão trabalhar, o pessoal de catering, providenciando alimento, o pessoal da produção em si, providenciando o cadastro de todo mundo, é onde todas as ordens do dia vão ser feitas, onde vai estar diretor, às vezes até o roteirista vai também, mas vai estar o logger, vai estar o continuista, vai estar o mecânico, o eletricista, o pessoal da fotografia, da arte, da locação, vai estar todo mundo. Aí na produção é onde entra todo mundo, é onde entra as maiores despesas, onde você vai ter que contratação de ou aluguel ou aquisição de equipamento, você vai ter as hospedagens, os transportes, a alimentação, os seguros e por aí vai. Essa é a parte mais complexa do termo de trabalhar com pessoas. É onde você vai ter a maior equipe durante todo o período do filme, desde da ideia, concepção até a distribuição. Essa parte é onde vai envolver o maior número de agentes trabalhando simultaneamente. E, como a gente sabe, nós somos pessoas, nós temos falhas e intrigas vão ser geradas nesse período aí, como novas amizades, às vezes romance, mas tudo acontece na produção, tudo a grosso modo acontece na produção. Eu vou conversar com vocês agora, como a gente estava falando da fase de produção, eu vou falar um pouquinho das funções principais que levam o nome de produção, né? O cabeça do projeto, normalmente, é o produtor, e se você presta um pouquinho de atenção ou gosta, assiste premiação, você já notou que as pessoas que vão buscar prêmios quando um filme vence são pessoas desconhecidas do grande público, né? Você olha lá, ganhou o Oscar de melhor filme, aí sobe um bocado de gente estranha lá no palco para agradecer. Pronto, essa galera aí é o pessoal da produção. Normalmente são os produtores. Não quer dizer que
O produtor também não possa ser ator, ou ser um diretor, ou fazer tudo. Então, mas normalmente o produtor é um cara desconhecido, mas ele pode acumular função, sim. E não é a coisa mais estranha do mundo, não, isso acontecer. Mas pelo menos Oscar, Cannes, não sei o quê, quem vai buscar o prêmio lá de melhor filme é o produtor, o responsável, ele e a equipe dele, claro. Então, ele é o gerente geral do produto audiovisual, é o produtor. O produtor executivo, ele normalmente é uma pessoa contratada pelo produtor do filme para fazer a parte de gestão financeira do filme. Então, o produtor executivo é o cara que vai direcionar pagamentos, folha, essas coisas. Ele vai ser o cara da verba, assim, o gestor financeiro, é o gerente financeiro de um projeto audiovisual. Ele normalmente é conhecido como produtor executivo. Aí o diretor de produção é o cara que vai dirigir os outros produtores. Ele vai ser o cara que vai estar em contato com a direção de arte, da direção de fotografia, a de figurino, com o produtor de set. Esse cara é o que vai gerir equipe, na verdade. Ele é o gestor de equipe. A gente tem o produtor como diretor-geral, o gerente-geral, o produtor executivo como gestor financeiro, o diretor de produção ele é o gestor de equipe. Ele vai ser o cara responsável por direcionar a função de cada um e como ela está sendo executada. A função principal do diretor de produção é essa. Aí o produtor de set é o cara que no set vai organizar tudo, então se vai precisar de água, de uma luz, de não sei o quê, de um fio para isso, de uma piscina e tal, esse cara é o que vai resolver tudo no set. No dia da gravação, não sei o que, esse cara que já vai ter visitado a locação. A gente vai ter antes um produtor de locação, que está listado aqui embaixo. Esse cara é o que vai trabalhar com o roteirista para saber como são as locações. Ele vai desmiuçar o roteiro, como o pessoal da direção de arte vai desmiuçar o roteiro para saber como é que precisa ser aquele cenário. O pessoal da fotografia vai ter que saber quantas janelas tem, quantas lâmpadas tem lá e tal. O figurino vai ter que saber em que época se passa, qual é a renda familiar daquele pessoal, para saber que tipo de roupa ele usa, qual é o tipo de filtro que vão usar no filme, se vai ser um filme mais quente, um filme mais frio, para determinar o tipo, a coloração das roupas. Então, esse pessoal tem que trabalhar todo ligado, antenado, um com o serviço do outro. Aí o produtor de elenco é o cara que vai buscar os novos talentos, vai buscar o pessoal conhecido, vai conversar com os atores, vai conversar também muito com o preparador de elenco, para saber como é que está andando o processo na preparação, que é algo muito importante durante a fase de produção e a preparação de elenco, saber se aquele personagem ele está condizente com a faixa etária do personagem do pai dele, com a coloração da pele, com o sotaque, com o nível intelectual que o personagem dele vai exigir. Então, o preparador de elenco, junto com o produtor de elenco, eles vão acertar essas coisas para definir bem quem vai ser a equipe e como essa equipe vai trabalhar. O produtor de locação, como eu disse antes, é o cara que vai buscar onde o filme vai ser rodado ou quais as locações possíveis para que o filme seja rodado. Ele vai chegar com várias ideias, várias possibilidades, e aí vai depender de orçamento, de acordo comercial, se aquilo que ele trouxe vai ser efetivamente utilizado, ou se vão ter que adaptar o roteiro, fazer alguma mudança lá no roteiro. O produtor de objeto, ele é o cara que está diretamente ligado à direção de arte. A arte vai precisar de uma faca específica indiana do século não sei o quê. É esse cara que vai ter que conseguir para o pessoal de arte. Ele que vai ter que dar os pulos dele, vai usar uma impressora 3D para fazer uma faca com esse negócio aí.
E o assistente de produção é o cara que vai estar ligado diretamente ao produtor de set, normalmente. É o cara que vai cuidar da papelada lá no set. Se neguinho já se alimentou, se não se alimentou, se bebeu água, se não bebeu, se vai ter que tomar o remédio, se já tomou, se alguém está aperreado que precisa de um banheiro mais perto, que às vezes o set não tem, alguma coisa desse tipo. O assistente de produção é que vai estar cuidando dessa parte menos burocrática, digamos assim, mais prática. Então, o assistente de produção tá ligado aí com o resto da equipe, mas com o diretor de produção, o produtor de elenco, o produtor de locação, o produtor de objeto, esse cara vai ajudar todo mundo ali quando a coisa estiver rodando. Então, são basicamente essas funções. Claro que existem mais funções. Se você for botar todo mundo lá, véio, desde o cabo man, o cara que vai ficar fazendo foco, não sei o quê, são inúmeras funções, mas a grosso modo, função ligada diretamente à produção, sem ser a execução, são essas aí. Aí, com isso, Bruno, eu queria que, se você tiver algo a acrescentar, falasse, ou então a gente voltasse para o slide anterior para a gente ver lá como é que está a sequência. Né, a parte de produção, eu acho que assim, o roteirista ele entra aqui mais como uma figura de consultoria, né? Todo mundo entra no, olha, aquele personagem é como, olha, pode ter o sotaque de tal jeito, olha, o colar de não sei quem é como, né? E aí a gente sempre tem que ter isso na cabeça, a gente tem que sempre estar disposto a conversar, porque cinema é isso, né, velho? É a construção coletiva. Não existe meu filme ou teu filme, e é todo mundo ali trabalhando para ter o melhor filme possível. Então, a gente tem que sempre conversar, trocar ideia, estar aberto a mudanças, né? Às vezes, pronto, eu acho que uma coisa incrível que aconteceu no Recife Assombrado é o assobio do Jair das Almas. Não foi criação minha, foi uma coisa que o ator trouxe, né? Mas é uma coisa sensacional, que todo mundo adora e que eu adoro, sabe? E isso vem a partir de conversa com o elenco, direção de fotografia chega para mim e diz, olha, como é que é a iluminação da toca do Jair das Almas, né? Da casa dele, como é que é? A arte chega perguntando como é que vai ser o colar dele e tal. Então, tudo isso faz parte do papel do roteirista junto com os produtores, de conversar, de saber dizer se não, aquela locação é imprescindível para o filme, a gente precisa de uma escola no Japão, sabe? E ter toda essa conversa, né? Pronto, fechando basicamente as funções que a gente acabou de falar, que são as principais funções de produção, a gente agora, na próxima aula, né, nossa próxima aula, que vem em seguida, a gente vai começar a falar um pouquinho da pós-produção. A gente vai começar a trabalhar um pouquinho a pós-produção, que também é algo trabalhoso, e eu vou falar ainda mais um pouco de produção, sim, mas algo mais técnico, de minúciazinha ali, de como a gente fazer um catering melhor, como a gente conseguir algumas parceriazinhas que vão terminar economizando no filme, mas digamos, na próxima aula aí, quando a gente voltar, a gente entra nesses detalhes e depois passa para a pós-produção. Então é isso, pessoal. Até a nossa